O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que, pelo príncipe dos demônios, ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, que Nosso Senhor nos diz hoje no seu Evangelho é um tanto quanto forte, né? Nós que muitas vezes ficamos acomodados pelo fato de termos um Deus que é misericordioso, virmos aqui Jesus dizer que há um tipo de pecado que não tem perdão, né? O pecado cometido contra o Espírito Santo. Aqui, ilustrado aqui, por meio de um fato acontecido com o próprio Cristo, com tantos milagres que ele havia realizado, com tantos prodígios, com toda aquela sua sabedoria, com todo aquele seu empenho, sua energia para andar daqui até lá, pregando a boa nova do seu Evangelho, ainda ser acusado de estar possuído por um espírito mau. Aquele sobre o qual repousa o Espírito, nós vimos isso, testemunhamos isso no batismo do Senhor, né? O céu se abre sobre ele e desce o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Entretanto, aqui estão dizendo que esse Espírito que paira sobre ele não é o Espírito Santo, nem é algo divino, mas é algo de origem demoníaca. Antes de nós entendermos por que esse pecado ele não tem perdão, ele não é perdoado, a gente precisa entender de onde é que vem esse tipo de acusação. Como é que pode surgir uma fala desse tipo? Chamar de bom, de danado, de maligno, aquilo que é de origem boa, de origem divina. Em primeiro lugar, nós temos uma dificuldade muito grande, uma resistência muito grande a admitir a nossa pequenez. O grande germe do mal que foi plantado no nosso coração quando nossos primeiros pais caíram foi a soberba. Muito sutil é a soberba, porque ela não nos causa vergonha, muito pelo contrário, ela até nos exalta. Existem pecados que nós cometemos que causam vergonha. Roubo, assassinato, os pecados cometidos contra o sexto mandamento, tudo isso faz a nossa carne corar de vergonha. Mas a soberba não. A soberba, em muitos casos, ela é tida como uma virtude. Algumas pessoas soberbas, com modo de ser soberbo, com inclinações totalmente guiadas por isso, pelo desejo de grandeza, né? Tudo isso é tido como virtude, é exaltado hoje em dia, exaltado por nós. E a gente não sabe que, inclusive, esses pecados vergonhosos que cometemos, que coram a carne de vergonha, são provocados, inclusive, pela soberba. A soberba ela nos impede de reconhecer aquilo que nós somos de fato. Uma pessoa soberba tem muita dificuldade de se entender e de se ver como sendo barro, como sendo humus, como sendo formado barro. Muita dificuldade. Uma pessoa que é soberba ela tem dificuldade de se reconhecer limitada, de se reconhecer dependente de outra coisa, de se reconhecer pequena. Nós somos muito pequenos, embora tenhamos um lugar especialíssimo no coração do nosso Deus, nós somos muito pequenos diante de todo o mistério que nos circunda.
Diante de nosso Deus, nós somos infinitamente menores. Não tem nem como nós compararmos a grandeza de Deus com a nossa. A grandeza de Deus se mede com outra escala, com outra régua, diferente da nossa. É impossível nós medirmos a nós com Deus. Aquilo que Ele faz, aquilo que Ele age, a sua sabedoria, os caminhos pelos quais Ele nos conduz, tudo isso escapa à nossa mera inteligência, à nossa inteligência curta, à nossa inteligência limitada. Mas a soberba que fica ali, não é, destilando um veneno, meio que a conta-gota no coração do homem, enegrecendo o coração do homem, vai dificultando com que ele consiga compreender e conceber realidades que são maiores do que ele. Uma pessoa soberba, por mais que ela queira se engrandecer, tenha o desejo da grandeza, ela vai se apequenando, porque ela vai se fechando dentro de si. Em vez de se abrir a Deus, se abrir aquilo que é maior do que ela, e assim, nessa abertura, aquilo que é maior do que a si, se engrandecer de fato, ela fechando-se em si, iludida, que ela se basta a si mesma, a pessoa soberba, ela vai se apequenando, vai se atrofiando, vai se fechando. O resultado é um coração duro, um coração empedernido na sua perversão, né? Na sua pequenez, no seu pecado. Dizer que Cristo ele expulsa os demônios por meio de Belzebu, ou seja, ele comete um ato que é de origem divina por meio de uma origem maligna, a pessoa que diz uma frase dessa, ela já está com o seu coração completamente contraído em si mesmo. Um coração já ressequido, um coração que nem sequer bate mais. Uma pessoa assim já está com a inteligência toda ela obnubilada, está anuviada, nublada, não consegue mais ver, não consegue mais enxergar, não consegue mais pensar em absolutamente nada. Fechada em si, na sua soberba, até um pouco de vaidade aqui, não é? Porque os mestres da lei, os doutores da lei, ao verem Jesus, eles começaram a ter um pouco de inveja. Então, eles vão começar a fazer esse tipo de acusação. Primeiro porque não cabe na nossa inteligência os atos de nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes, ele atenta contra a nossa própria lógica, inclusive. Mas, devido à grandeza, à diferença, à disparidade, à desproporcionalidade de pensamento entre Deus e nós, somos muito pequenos. Não aceitando isso, apontam o dedo para Cristo e comete esse ato terrível, ou seja, uma negação completa da oferta da salvação. O pecado contra o Espírito Santo consiste nisso. Não tem perdão por quê? Porque Deus não concede? Não, porque a pessoa não quer mais, porque a pessoa se recusa insistentemente a ver, portanto não alcança o perdão. Para se alcançar o perdão, em primeiro lugar, é preciso querê-lo, é preciso pedi-lo, é preciso solicitá-lo, é preciso reconhecer-se necessitado de perdão. Uma pessoa soberba não reconhece nada disso, não reconhece que precisa de perdão, não reconhece que falha, não reconhece que erra. Nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso sumo e eterno sacerdote, por meio do qual Deus cravou conosco, estabeleceu conosco uma aliança que agora é eterna, uma aliança que não tem interrupção, uma aliança que Ele, pela sua própria vontade, fez e está aí sendo oferecida para todos nós, esbanjando amor, esbanjando generosidade, esbanjando benevolência para que nós a aceitássemos. Entretanto, tem esses aí que, fechados mesmo, obscurecidos, recusam, né? Insistem em recusar o perdão de Deus, insistem em recusar serem beneficiados por este sacrifício que nosso Jesus Cristo fez por nós. Recusam-se a se beneficiar da morte que Ele fez, a morte que Ele padeceu no altar da cruz. Hoje em dia também, esse pecado ele é amplamente perceptível, sobretudo hoje em dia, em que aquilo que é bom se torna ruim e aquilo que é ruim se torna bom, virtuoso. Aquilo que é feito por meio da caridade, da esperança em Deus, é apontado como sendo algo perverso, algo danado, algo maligno, algo que deve ser extirpado, e aquilo que é verdadeiramente danado, maligno, é tido como virtude. Eu estava vendo um dia um documentário de um senhor meio que aventureiro, que vê tudo, conversa com um monte de gente, visita várias culturas, e ele foi lá no Monte Athos. Monte Athos é uma república de monges que existe lá, se não me engano, acho que é no leste da Grécia.
Lá não entra mulheres, só existem os monges, que ficam ali enclausurados ali, toda aquela cidade é comandada por eles. Esse homem ele vai lá para tentar buscar deles a resposta, né, querendo saber da boca deles o que é felicidade, o que eles dizem que é felicidade. Inclusive, foi muito bem recebido quando ele chega nessa república. Só que, enquanto ele estava lá, os abades, né, que são os superiores desses monastérios, descobriram que esse rapaz ele havia frequentado outros lugares, havia frequentado outras culturas, ou seja, teve contato com doutrinas que, para aquele povo que está no Monte Athos, são doutrinas perigosas, são doutrinas danadas, são doutrinas pervertidas. Os monges do Monte Athos são ortodoxos, né? São católicos, enfim. Esse turista, esse repórter, jornalista, ele foi expulso do Monte Athos. Foi o único lugar em que ele foi expulso. Aí o que pode... Nossa, mas olha como é que eles são, né? Como eles são mesquinhos, etc. Expulsaram, coitado do homem, estava lá, pobre coitado. Ficaram agora com a imagem deles manchada. Mas o que moveu, o que está movendo esses monges ali a tomarem aquela atitude brusca, radical, forte, expulsando um jornalista da república deles, devido ao conteúdo que ele divulgava no canal? Porque está dizendo, olha, o que você está fazendo aqui é venenoso, você está destilando veneno, ou seja, o que você está fazendo não é saudável, é ruim. Hoje em dia ninguém pode mais fazer isso. Aquilo que é ruim, ninguém mais pode dizer que é mal. Aquilo que é errado, nós não podemos mais dizer que é errado. Aquilo que é pervertido, não podemos mais dizer que é pervertido. Devemos engolir tudo. E se nós não engolimos, a gente começa a ser os ruins da história, os maldosos, os perversos, etc., os bebedores de sangue, por aí vai. Os que realmente defendem o nome de Jesus Cristo, que pregam seu evangelho, seguem exatamente, ou pelo menos buscam seguir exatamente aquilo que ele nos deixou, hoje em dia são os errados da história. A perversão, o vício hoje é louvado, o mundo bate palma, todo mundo aceita. Inclusive, hoje em dia, o culto satânico não deixou, né, de ser algo esotérico, deixou de ser algo secreto, escondido, e está sendo feito aí publicamente, na frente de milhões de pessoas. Todo mundo vê, participa, aplaude. Aparece na televisão frequentemente artistas cultuam a Satanás publicamente. Times de futebol cultuam a Satanás publicamente. E a gente vê tudo isso e aplaude. Os monges do Monte Athos, que vivem lá na pobreza, na miséria, porque expulsaram o homem com uma doutrina errada. Expulsaram o homem, ou seja, expulsaram mais do que a doutrina, mais do que o pensamento dele, do que a própria pessoa. Estavam abertos ali, acolheram o homem com o coração aberto. Mas na hora que descobriram o que ele destilava, eles disseram, não dá para ele ficar aqui. E mandaram ele embora. Eles são os demônios, eles são os espíritos malignos, eles são os possuídos por Satanás. Mas a pobrezinha lá que grita, que faz aquela campanha, tira o seu rosário do meu ventre, essa moça é boa, é virtuosa, é uma pobre coitada, que merece todo o nosso amor, toda a nossa atenção e etc. Aquilo que os mestres da lei, os fariseus, fizeram aqui com Cristo, o mundo continua a fazer com a igreja, a extensão da humanidade de nosso Senhor. O mundo continua a fazer com a igreja, ou ao menos com aqueles que professam, que buscam professar o nome de nosso Jesus Cristo. Continua a fazer, né, com aqueles que buscam viver de acordo, buscam viver integralmente os mandamentos, a vontade de nosso Deus. Esses são os loucos, esses são os pervertidos, esses são as presenças indesejáveis. Que nós não sejamos assim, né? Que nós possamos fazer um exame de consciência e observar, não é, o que nós, na nossa vida, na nossa vivência cristã, estamos fazendo que se assemelha a esses mestres da lei, a esses fariseus. O que nós fazemos na nossa vida, o que de mal eu estou acolhendo como sendo bom e o que de bom eu estou rechaçando como sendo mal, só porque incomoda a minha natureza, só porque me obriga a fazer um esforcinho a mais. E busque ver também quais são os prejuízos que nós vamos colhendo de acolher aquilo que é bom, aquilo que é ruim como bom, e aquilo que é bom como ruim nós rechaçarmos. Façamos esse exame de consciência, peçamos a ajuda de Deus, nosso Senhor, peçamos a ajuda do Espírito Santo, para que Ele, né, vindo sobre nós, estando sobre nós, nos faça discernir entre o bem e o mal,
e discernindo entre o bem e o mal, tenhamos a força, porque é preciso ter força, e a coragem, porque é preciso ter coragem para escolher, abraçar aquilo que é bom, viver aquilo que é bom e rechaçar aquilo que é mal, danado e prejudicial para a nossa salvação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.